Mais de 50 mil pessoas estão na fila por um transplante de órgão no Brasil. E veja também. Uma tempestade de areia assustou moradores de cidades do interior paulista. Ações de filial de gigante chinesa despencaram hoje em Hong Kong. Com medo de ficar sem combustível, britânicos correram para os postos. E o vulcão nas Ilhas Canárias parou de soltar lava, mas isso ainda não indica o fim da atividade. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O mercado financeiro subiu a estimativa da inflação, que foi de 8,35% para 8,45%. É a 25ª alta seguida do indicador, que mostra um aumento de 0,10 ponto percentual na estimativa. As previsões do mercado constam no relatório Focus e os dados foram levantados entre os dias 20 e 25 de setembro em uma pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. A projeção da inflação já está no dobro do centro da meta. O ideal é que fique entre 2,25% e 5,25%, mas segundo as estimativas já está em 7,5%. Em 2020, o índice de preços do consumidor ficou em 4,52%, o que já era acima da meta do ano. Foi a maior inflação desde 2016. A previsão para 2022 é que a inflação fique em 4,12%. A meta central é de 13,5% e pode ficar entre 2% e 5%. A média móvel de mortes pelo coronavírus ficou acima de 500 óbitos pelo 13º dia consecutivo. Em 24 horas foram confirmadas mais 243 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 594.443. Também foram contabilizados mais de 8.600 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.351.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 527 vítimas diárias. Já a média móvel de novos casos está em 16.027. Na avaliação da pandemia por regiões, 11 unidades da federação registraram alta nas mortes. Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade estão 6 estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina. E 8 estados apontaram queda nos óbitos: Alagoas, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia. Ceará e Roraima não atualizaram os números de casos e mortes. Na cidade de São Paulo começou hoje a vacinação com a terceira dose contra a Covid em idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. A vacinação também estará disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tenham tomado a última dose há pelo menos 28 dias. A prioridade é para a aplicação de imunizantes da Pfizer. Cerca de 231 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus foram aplicadas em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 144 milhões e meio de pessoas tomaram a primeira dose, 67% da população. E mais de 86 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 40% dos brasileiros. O Tribunal de Justiça de São Paulo passou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para quem quiser entrar nos prédios públicos no estado de São Paulo. Apenas pessoas que comprovarem já ter tomado ao menos uma dose de algum dos imunizantes contra a Covid terão a entrada liberada. As pessoas que não puderem tomar a vacina contra o coronavírus por outros motivos terão que mostrar um relatório médico justificando o motivo pelo qual não se imunizaram. O vulcão em erupção nas Ilhas Canárias parou de expelir lava e cinzas, mas autoridades estão em alerta porque não é possível afirmar que a atividade vulcânica tenha parado completamente. Por uma semana, o vulcão Cumbre Vieja expeliu grandes quantidades de lava e cinzas ininterruptamente nas Ilhas Canárias, mas nessa segunda-feira amanheceu assim, em silêncio. A imagem veio um dia após o aeroporto de La Palma ser reaberto. No domingo, o Cumbre Vieja seguia expelindo lava e cinzas com força. Mas nessa segunda, não ficou claro se a erupção havia parado completamente ou apenas dado uma pausa, já que fumaça ainda saía do topo. O Instituto de Geociências de Madrid
alertou que a atividade vulcânica pode mudar rapidamente, mas que foi constatada uma diminuição significativa da atividade do vulcão. Habitantes de várias áreas costeiras foram obrigados a ficar em casa para evitar possíveis danos pela liberação de gases tóxicos quando a lava chegar ao mar. Um processo que tem sido muito mais lento do que inicialmente esperado. Depois dessa breve pausa, o vulcão voltou a ter atividade, voltou a expelir cinzas e lava. Várias cidades do interior de São Paulo registraram uma tempestade de areia ontem. Franca, Presidente Prudente, Jales, Araçatuba e Barretos foram algumas cidades atingidas. Segundo a Defesa Civil, a falta de chuva e os ventos de quase 100 km por hora fizeram com que a poeira levantasse. Durante a passagem da nuvem de poeira, o dia, olha só, virou noite em algumas regiões. Esse fenômeno, conhecido como Rabop, um tipo de tempestade que se forma a partir de uma tempestade comum de chuva e vento. Vamos conferir a previsão do tempo para o restante do dia em algumas regiões do país. Em Porto Seguro, na Bahia, agora está fazendo 27 graus, a temperatura não vai passar disso e o céu pode ficar encoberto no final da tarde, só que não tem previsão de chuva não. Em Trindade, no estado de Goiás, o dia vai continuar quente, a máxima pode chegar a 34 graus. Em Joinville e Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens durante toda a tarde e a máxima não vai passar de 27 graus. Na cidade de Bonfim, em Roraima, a tarde continua quente e os termômetros podem chegar aos 35 graus. Em Vila Velha, no Espírito Santo, a máxima é de 27 graus e tem possibilidade de chuva no final do dia. O mercado de trabalho deverá abrir quase 600 mil vagas temporárias no final do ano. Uma boa perspectiva para quem tenta ter um registro definitivo em carteira. A notícia era esperada há muito tempo. O último trimestre de 2021 promete uma disparada de empregos temporários. Dia das Crianças, Black Friday, Natal, Ano Novo. As próximas datas comemorativas já começam a aquecer o mercado. Segundo a Acertem, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a expectativa é de abertura de aproximadamente 565 mil vagas temporárias entre os meses de outubro e dezembro, um crescimento de pelo menos 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda temos um cenário de incertezas, né, em função do desconhecido, mas com certeza estamos mais animados, né, os empresários estão sim, acreditando numa retomada. A retomada chega com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização de restrições por todo o país. E mesmo com cautela, as empresas precisam contratar para atender a demanda que vem por aí. E a saída são as vagas temporárias, preenchidas de forma rápida e dentro da formalidade. E o empresário não precisa ter aquela preocupação de ter que manter a pessoa se a tarefa não permanece. Então, dá uma certa tranquilidade aí de ter a pessoa durante o período que ela precisa da pessoa. Nesse tipo de contrato, os direitos do trabalhador são assegurados. 13º salário, férias, fundo de garantia. Tudo proporcional ao tempo trabalhado. Ele tem todos os direitos que um trabalhador efetivo tem, exceção para aviso prévio, porque é justamente o contrato é regulamentado pela Lei 6.019, então não cabe aviso prévio, e não tem direito a multas. A previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que mais da metade das vagas sejam abertas pela indústria, 25% pelo setor de serviços e o restante pelo comércio. Para quem busca uma oportunidade, o caminho é um só. É preciso se cadastrar em agências especializadas em mão de obra temporária. E muito além do currículo, outros atributos são avaliados. Postura, maneira de falar, se a pessoa é uma pessoa concentrada e focada naquilo que ele está querendo. Em muitos casos, a experiência não é exigida, porque antes de iniciar o trabalho, algumas agências treinam a pessoa contratada. Nós vamos prepará-la para ela fazer esse atendimento para o cliente dentro dessas lojas. E as chances são grandes. Segundo o levantamento da Acertem, 22% dos temporários são efetivados e você pode ser um deles. Se está em busca de recolocação profissional, é hora de atualizar o currículo e ir à luta.
Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Os dados apontam o quanto a pandemia tem afetado as cirurgias. O número de doadores caiu 13% no primeiro semestre. Os dados mais recentes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos mostram que no primeiro semestre de 2021, o número de doadores teve redução de 13%, quando comparado ao mesmo período de 2020. Este ano, 1.452 doadores foram registrados, um número que ainda é muito baixo se comparado à quantidade de pessoas na fila de espera, 53.218 pessoas, todas aguardando a sua vez. De acordo com a associação, o principal motivo dessa queda é o aumento de 44% na taxa de contraindicação pelo risco de transmissão do coronavírus. Além disso, pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 não podem ser doadoras. São Paulo é o estado que mais teve doadores de órgãos. Ao todo, 476 pessoas foram cadastradas. O Paraná vem em segundo lugar, com 190 doadores, e o Rio de Janeiro em terceiro, com 135 doadores. Há 3 meses, a fila de espera de transplantes tinha caído para 45 mil pacientes ativos. Desses, 26 mil precisavam de uma doação de rim. Já em relação à fila pediátrica, 865 crianças brasileiras aguardavam por um transplante, sendo que 52% precisavam de uma doação de córnea e 35% esperavam por um rim. Nem todos os transplantes são da doação de uma pessoa falecida. Apesar de serem menor frequência, também há casos de doador vivo, que pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que a saúde não seja prejudicada. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos acredita que as taxas de doações e transplantes devem aumentar no segundo semestre. A recuperação deve ocorrer por causa da diminuição da incidência, internação e letalidade da Covid-19. Depois do intervalo, a gente mostra que o medo de faltar combustível fez os britânicos correrem para os postos. E o resultado é que, por isso, faltou combustível mesmo. A gente volta já. A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma linha de crédito pelo aplicativo de celular Caixa Tem. O valor dos empréstimos pode variar de R$ 300 a R$ 1.000, com taxa de juros de 3,99% ao mês e pagamento em até 24 vezes. Esse é o mesmo aplicativo usado para o pagamento do auxílio emergencial. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, está com Covid-19. Ele é o 4º integrante da comitiva brasileira na ONU, nos Estados Unidos, a ter o diagnóstico confirmado para a doença. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e um diplomata também testaram positivo. Guimarães informou nas redes sociais que tomou as 2 doses da vacina, está sem sintomas e vai ficar em isolamento. Ele já retornou ao Brasil. O teste de Covid do presidente Jair Bolsonaro deu negativo. As ações da filial de veículos elétricos da empresa chinesa Evergrande registraram queda de 10% na Bolsa de Valores de Hong Kong. O mercado financeiro internacional teme a quebra do grupo. As ações da filial de veículos elétricos da Evergrande, a incorporadora imobiliária chinesa em grave crise, registraram forte queda de 10% na Bolsa de Hong Kong. Os títulos da Evergrande New Energy Vehicle, ou NEV, caíram a $1,95 de Hong Kong após o cancelamento do projeto de entrada na Bolsa de Xangai da filial. A Evergrande tem uma dívida gigantesca de mais de 300 bilhões de dólares. O temor de uma falência da gigante chinesa desestabilizou na semana passada os mercados financeiros. A filial NEV, que sonhava em competir com os carros elétricos da americana Tesla, muito populares na China, já perdeu 80% de seu valor na bolsa desde o início do ano. O temor de que a Evergrande repita na segunda maior economia mundial um cenário parecido com o do Lehman Brothers, cuja falência precipitou a crise de 2008 nos Estados Unidos e no mundo, agitou os mercados financeiros nos últimos dias. Com medo de ficar sem combustível, consumidores fizeram filas nos postos do Reino Unido. E a correria provocou a escassez de combustível em vários postos do país. A escassez de combustível no Reino Unido se deve pura e simplesmente às compras motivadas pelo pânico.
Foi o que afirmou o presidente da Petrol Retailers Association, a associação de postos de gasolina do país. A escassez de combustível foi registrada principalmente nos postos de gasolina das áreas urbanas do país. Já a Irlanda do Norte não parece ter sido afetada pela situação. O aumento da demanda por gasolina levou a PRA a advertir que até 2/3 de seus membros, quase 5.500 postos de gasolina independentes dos 8.000 no país, tinham pouca quantidade de combustível no domingo e os demais estavam quase sem nada. Ao canal Sky News, o presidente da associação atribui o movimento de pânico ao vazamento de um relatório confidencial da empresa BP durante uma reunião do governo. Nos últimos dias, apesar das tentativas do governo de tranquilizar a população, muitos cidadãos correram para os postos de gasolina com o temor da falta de combustível. Há uma escassez de produtos alimentícios nos mercados por causa da falta de motoristas. Isso levou o governo britânico a alertar no sábado a política de imigração pós-Brexit e conceder até 10.500 vistos de trabalho provisórios de 3 meses. A apuração nas eleições legislativas da Alemanha indica a vitória apertada do Partido Social Democrata. A legenda do atual vice-chanceler Olaf Scholz tem 25% dos votos contra 24% da União Democrática Cristã, de Angela Merkel. Quem vencer vai precisar formar alianças para governar. Merkel, dessa vez, não concorreu à reeleição. Um bebê gorila ameaçado de extinção, de uma espécie ameaçada de extinção, nasceu no zoológico de Belo Horizonte. A instituição mineira tem um programa de conservação de espécies ligado a uma associação europeia de zoológicos e aquários. Este é o 5º animal da espécie a nascer no zoológico da capital mineira, único na América do Sul a ter sucesso na criação da espécie. Dentro do programa de conservação da espécie, o zoológico de Belo Horizonte ele é o único zoológico da América do Sul que possui um grupo reprodutor muito bom, né, que vivem ali, é uma família que vive em harmonia. A espécie está gravemente ameaçada de extinção devido à perda de habitat e à caça. A instituição mineira se destaca pelo Programa Europeu de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, vinculado à Associação Europeia de Zoológicos e Aquários. É uma espécie rara, né? E que Belo Horizonte está de parabéns por estar fazendo esse trabalho aí sensacional aí. Ao todo, o zoológico de Belo Horizonte possui 8 gorilas, sendo 5 filhotes. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.